Você já dirigiu à noite, de verdade? Não tô falando de voltar do mercado às 8. Tô falando de estrada, rodovia vazia, trecho sem posto, sem casa, sem nada, só a faixa branca. E o resto do mundo virando um buraco preto. Nessas horas, o cérebro começa a inventar companhia. Luz que parece rosto, placa que parece aviso, e qualquer coisa parada no acostamento vira uma pergunta. Isso é alguém ou é problema? Se você gosta desse tipo de história, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem também gosta de um bom terror. Agora, vamos ao conto. O nome dele era Michael Turner, caminhoneiro. Cara de rotina, mão grossa, coluna cansada e uma vida inteira aprendendo uma regra simples. Na estrada, você não para por qualquer coisa, especialmente de madrugada. Michael tinha saído tarde. Um frete que não podia atrasar. O patrão cobrando no telefone, como se o tempo obedecesse ordem de serviço. E ele lá, com o painel iluminando o rosto e o resto do mundo dissolvido na escuridão. O rádio chiava alguma coisa. Uma música ruim, um locutor com voz de sono. E aquele som constante do caminhão. Motor, vibração, ferro trabalhando. Como se a máquina estivesse viva e irritada. Por volta de 2 e pouco, começou uma garoa fina. Nada dramático. Só o suficiente para deixar o asfalto brilhando como uma lâmina. Michael piscou mais devagar. Os olhos arderam. Ele esfregou o rosto, ajeitou o boné e disse para si mesmo o clássico: só mais um trecho, depois eu paro. É sempre assim. A tragédia, quase sempre, começa com só mais um trecho. A estrada fazia uma curva longa e o farol varria o asfalto como um holofote cansado. À frente do caminhão era um mundo. Atrás dele era nada. Até que houve um impacto. Não foi um estrondo cinematográfico. Foi pior. Foi seco. O caminhão tremeu como se tivesse passado por cima de um pedaço grande de madeira. Michael segurou o volante com força. Sentiu o corpo gelar. E a mente demorou um segundo para aceitar. Ele freou um pouco. Não tudo. Olhou nos retrovisores. Só viu a escuridão engolindo o que quer que estivesse atrás. O coração dele bateu torto. As mãos começaram a suar. Ele puxou o caminhão para o acostamento. Só um pouco. A cabeça gritava, vai. Mas o corpo ainda tinha um resto de humanidade. Desceu. A garoa batia no rosto como agulha fria. O farol do caminhão criava um corredor de luz no asfalto. E fora dele, a noite parecia uma parede. Michael caminhou alguns passos, devagar, como se o chão pudesse acusar ele. E então viu um homem na pista, de lado, como se tivesse sido largado ali. O corpo torto, a cabeça num ângulo errado, um braço estendido, como se ainda pedisse alguma coisa. Michael se aproximou, tremendo, e fez o que qualquer um faz quando não quer saber a resposta. Tocou no ombro e esperou que a vida voltasse por educação, mas não voltou. Ele sentiu aquela ausência que não precisa de médico para confirmar. Aquela sensação de que acabou, de que você encostou numa coisa que já não é alguém. É só resto. Michael deu um passo para trás. Olhou em volta, procurando qualquer sinal. Carro, poste, triângulo, luz de emergência. Nada. Só estrada e noite. E aí começa o cálculo. Não o cálculo moral. O cálculo covarde. Se eu ligar, acabou minha vida. Se eu contar, vou preso. Se eu ficar, vão dizer que foi culpa minha. Se eu fugir, ninguém viu. Ele ficou parado um tempo que pareceu uma eternidade. O motor do caminhão ao longe continuava ligado, como se lembrasse: você ainda pode ir. Michael voltou para o caminhão como um ladrão voltando para a cena do crime. Subiu, fechou a porta e ficou olhando para o volante, sem tocar, respirando curto, como se o próprio ar fosse denúncia. Então ele fez o que muita gente faz quando encontra um cadáver no caminho. Seguiu em frente, com o frete, com a culpa, com a carreira, com tudo. O patrão ia ficar orgulhoso.
funcionário dedicado até o fim. A estrada voltou a ser estrada. O rádio continuou chiando. A garoa continuou educada. Mas dentro da cabine tinha outra coisa. Tinha peso. Porque quando você foge de um morto, você não foge só do corpo. Você foge do que a sua cabeça vai fazer com você depois. Ele acelerou. Tentou se convencer que foi acidente, que não dava pra ver, que o cara não devia estar ali. Justificativas são cobertor curto. Você puxa pra cobrir a culpa e descobre o medo. 4, 5 minutos depois, ele viu algo no acostamento. Uma forma, uma silhueta. De relance, parecia um caronista, braço erguido pedindo carona. Michael sentiu a garganta fechar. Não, não agora. Ele passou direto e disse pra si mesmo: é alguém, só alguém. Eu não posso parar, eu tô nervoso. O problema é que o nervoso é um artista. Ele pinta coisas onde não tem nada. Mais alguns minutos. A estrada parecia se repetir, igual fita velha. E então, outra silhueta. Dessa vez um pouco mais nítida. O braço levantado, o corpo inclinado para a pista. Michael apertou o volante até doer. Passou direto de novo. Agora ele não respirava direito. Sentia a camiseta colar nas costas. E o rádio? O rádio começou a falhar, como se o som também tivesse medo. Mais alguns minutos. E lá estava, de novo. Mas dessa vez, não era só uma forma. Era um homem. O contorno mais claro. A roupa marcada. E algo no jeito que ele estava de pé, que não parecia humano. Michael engoliu seco. O farol iluminou o rosto por meio segundo, e ele reconheceu. Não porque era um rosto famoso, mas porque a mente reconhece o que ela mesma quer esquecer. Era o mesmo homem, o da pista, o que ele tinha tocado, agora em pé, pedindo carona. Michael sentiu o estômago cair. Não, não, não. Ele acelerou. A lógica tentou gritar: isso é impossível. Mas o medo responde mais rápido que a lógica. Ele viu o homem pelo retrovisor. E foi aí que a coisa piorou. O homem não ficou para trás. Ele não diminuía. Ele parecia acompanhar. Como se a estrada inteira estivesse andando para colocar aquele morto sempre à frente. E então vem a fase em que você começa a negociar com a loucura. Michael dizia: eu tô cansado, eu tô vendo coisa. Isso é choque, eu preciso parar num posto, tomar café. Só que não tinha posto, não tinha saída, não tinha nada. Só o caminhão, e a estrada, e aquele retorno inevitável. Apareceu de novo, agora nítido. Muito nítido. O homem estava destruído, como se a morte tivesse sido mal feita. Pernas tortas, braço pendendo, o pescoço numa posição errada. E o rosto com uma expressão que não era pedido. Era ódio, puro, concentrado. Michael gritou dentro da cabine, um som que não virou palavra. Desviou para o meio da pista e passou direto. Mas o morto virou a cabeça acompanhando. E levantou a mão, não para pedir carona, para apontar para ele. Michael começou a chorar sem perceber. Um choro rápido, sem drama, só desespero saindo pelos olhos. Ele falava sozinho: eu não vi, eu não vi, eu não vi. Até que o morto apareceu tão perto que Michael quase perdeu o controle. Ele desviou. O pneu cantou no asfalto molhado. O caminhão balançou. Por um segundo, Michael achou que ia morrer também. E a ideia, por mais horrível que pareça, trouxe alívio. Porque morrer cancela a culpa. Morrer interrompe o pensamento. Mas ele não morreu. E continuou. Foi aí que o pior aconteceu. Não foi mais fora. Não foi mais na pista. Não foi mais no farol. Foi dentro. Um frio atravessou a cabine. Aquele frio que não vem do vento. Vem de outra coisa. Michael sentiu presença. Olhou para o lado e ali, no banco do passageiro, estava o homem, sentado, encharcado, quebrado, com o corpo torto como um boneco mal montado, o rosto virado para frente, mas os olhos olhando para o Michael.
A cabine ficou pequena, o ar ficou pesado, o som do motor ficou distante, como se alguém tivesse puxado o mundo para longe. Michael tentou gritar e só saiu um gemido. O caminhão saiu um pouco da faixa. Ele puxou de volta por instinto e o morto, lentamente, virou o rosto. Michael freou. Dessa vez, freou de verdade. O caminhão parou no acostamento com um soluço de metal. O motor ficou roncando, irritado, enquanto o resto do universo parecia prender a respiração. Michael abriu a porta e desceu tropeçando. Queria correr, mas a perna travou. O corpo dele não obedecia. Era como se o medo tivesse desligado as articulações para impedir fuga. Como se o próprio organismo dissesse: "Você vai olhar para isso." E então ouviu uma voz perto demais: "Não foge. Eu não vou te fazer mal." Michael tremia tanto que os dentes batiam. O peito subia e descia em pânico. Ele quase desmaiou de pé. E é engraçado. A gente sempre imagina fantasma como vingança, como punição, como demônio. Mas naquele momento, o que tinha ali era outra coisa. Era um morto cansado. O morto falou de novo, como se cada palavra fosse difícil. "Eu sei que foi acidente." Michael soltou um soluço. Metade choro, metade pedido de perdão. "Eu tava no escuro. Meu carro quebrou. Eu tentei pedir ajuda." Michael finalmente olhou e viu, lá adiante, apagado na noite, um carro parado no acostamento. Sem luz, sem triângulo, sem nada. Só um volume morto de metal. O morto continuou. "Eu levantei a mão. Eu achei que você ia ver." Michael engasgou. Eu não vi. "Eu sei, mas você fugiu. E agora você vai fazer a parte que faltou." Michael mal conseguia falar. "O quê?" "Você vai voltar, vai ligar, vai contar." A voz de Michael saiu como criança. "Eu vou preso." "Talvez, mas preso. Você ainda respira, eu não." A frase não foi dita com raiva. Foi dita com uma calma que esmagou o peito de Michael. Porque o morto não estava pedindo justiça divina. Não estava pedindo sangue. Não estava pedindo vingança. Ele estava pedindo o básico, o mínimo, o humano. E é nessa hora que o terror muda de forma. Não é mais "tem um fantasma comigo." É "eu fiz isso e agora eu tenho que encarar." Michael ficou ali, parado, enquanto a rodovia seguia vazia. O vento passava, a garoa caía e o mundo não desabava. Porque o mundo nunca desaba quando a gente faz coisa errada. Ele só continua, indiferente. Michael olhou para o caminhão, depois para o carro quebrado, depois para o homem morto ao lado dele. Uma presença que não fazia sentido, mas fazia verdade. Ele respirou fundo, como quem decide afundar, e voltou para a cabine. Pegou o celular com mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Discou. Quando a chamada completou, a voz do atendente parecia vir de outro planeta. Michael falou o que nunca queria dizer. "Eu atropelei um homem na rodovia. Eu fugi. Mas eu tô aqui. Eu vou voltar. Eu vou esperar." Desligou e ficou sentado na beira do banco, olhando para o volante. O morto estava ao lado, quieto, como se a função dele fosse só essa: não deixar o culpado fugir da própria história. Eles voltaram devagar, o caminhão rodando como se cada metro fosse um pedido de desculpas. E quando chegaram, o corpo ainda estava lá. Porque morte não some quando você fecha os olhos. Michael desceu. Dessa vez, não para confirmar nada. Dessa vez, para assumir. Ele ficou perto do corpo, sem tocar, só esperando. E ao fundo, as luzes apareceram. Sirene cortando a madrugada. Viaturas parando. Lanternas. Vozes. Michael levantou as mãos como quem se entrega ao próprio peso. Falou a verdade. Toda. Sem inventar. E quando terminou, sentiu algo estranho. Leveza. Não alívio. Leveza. Como se a alma dele estivesse deixando de lutar contra o inevitável. Ele olhou para o lado. O morto estava de pé, alguns passos atrás. Agora menos quebrado, menos torto,
como se cada verdade dita consertasse um pedaço. O morto encarou Michael e, pela primeira vez, não tinha ódio, tinha encerramento. Obrigado. E então, simplesmente, não estava mais. Sem fumaça, sem brilho, sem show. Sumiu como uma culpa que finalmente encontrou o lugar certo para doer. Michael foi levado. Ia pagar, ia lidar com isso. Mas naquela noite, a estrada ensinou uma coisa simples. Você pode fugir de muita coisa. Da polícia, do patrão, do horário. Mas não foge de um corpo na pista. Nem do que você vira quando escolhe ir embora. E se você algum dia enxergar uma silhueta pedindo ajuda na rodovia, talvez seja só alguém com o carro quebrado. Ou talvez seja a sua consciência tentando fazer você parar antes de precisar sentar do seu lado. Se você chegou até aqui, já sabe o que encontra por esses lados. Se quiser continuar acompanhando os contos do Penumbra, se inscreva no canal. É o jeito mais simples de ajudar isso aqui a continuar existindo. Até o próximo conto.